12 horas e 30 minutos dessa segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2019, chegando o Natal deste ano, esse ano parece que voou. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, que são minhas práticas clínicas, mas também um pouco da medicina tibetana e ayurvédica, que tem um pouco, tudo a ver uma coisa com outra, e ligar tudo isso com o que há de mais moderno na área da medicina, das terapias, da física quântica, da mecânica quântica e das pesquisas na área, sobretudo, da medicina. O Salutes foi originalmente criado em 2009, aqui na UTV, com essa proposta desse resgate das medicinas ancestrais. Em junho passado fizemos 10 anos de transmissão ininterruptas aqui e agora na TV Guarulhos um pouquinho mais de um ano, todas as sextas-feiras às 14 horas e 30 minutos, no qual eu convido vocês a assistirem. Geralmente, quando eu me acerto com esse negocinho aqui, está aqui na página do Facebook, na minha página do Facebook, que é o João Carlos Baldan. Eu pedi para o Xerec aqui para ele atualizar aqui para mim, mas o Xerec é o Xerec. Xerec, não está aqui, viu, Xerec? Depois você vê dar uma corrida aqui, não aparece aqui a notificação do Facebook. Para quem está sintonizando pela primeira vez, meu nome é João Carlos Baldan, eu sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura desde 2000. Eu fui professor lá do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da entidade. Tenho pós-graduação com título de especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ, da Universidade de São Paulo, portanto, Hospital das Clínicas. Também fiz pós-graduação em ciências clássicas chinesas e acupuntura para poder dar aula, inclusive, no Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, o IBRAU, e a Faculdade Dr. Leão Sampaio. Tenho feito vários cursos aí na área de física quântica e biorressonância aplicada à saúde, e também o curso de extensão universitária em física quântica e medicina energética, promovido pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência. Tudo isso porque o Salutes é um programa em ressonância com a própria vida. Estamos recebendo hoje com muito prazer a doutora Marielza Andrade Nunes. Ela é doutora, pós-doutorada, mestrado, com mestrado pós-doc pela Santa Casa de São Paulo, se formou na Universidade de Taubaté e é uma especialista numa grande patologia, infelizmente crescente no Brasil e também no mundo, que é o Alzheimer. Nós vamos falar hoje especificamente desta patologia e o que há de novas pesquisas, novos produtos, novos tratamentos para esta patologia. Muito boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda ao Salutes. Boa tarde, boa tarde. É um prazer recebê-la aqui. Foi um prazer também ver. E a gente tem falado muito, a gente tem ouvido muito sobre o Alzheimer, né? Falando que tem acúmulo de alumínio no cérebro, que é uma diabetes tipo 3, se fala bastante coisas do que está se estudando sobre o Alzheimer. Vamos começar o programa de hoje, doutora, explicando o que é o Alzheimer, qual a incidência no Brasil e no mundo. Tá. Na verdade, assim, o Alzheimer, ele é uma patologia, ele é uma doença. Não é que às vezes as pessoas confundem alteração de memória com doença de Alzheimer. Que às vezes até a alteração pode vir do estresse, etc. Então, né? Uma das características da doença de Alzheimer é a memória. É a principal alteração que existe na patologia de Alzheimer. E sobretudo de curto prazo, né, doutora? Principalmente. E com o tempo, as de longo prazo. Tá. A memória de trabalho também começa a ficar comprometida mais tarde, que é a parte de alimentar-se, tomar banho, até que a pessoa não consegue caminhar. Como é que se determina que a pessoa fala, olha, essa pessoa está com uma tendência a desenvolver o Alzheimer ou ela está já com a patologia? Tem um limítrofe? Não, é difícil, né? É difícil, porque são coisas muito, muito particulares, né? A evolução da doença de Alzheimer, ela pode ser desde muito rápida,
e assim, sem perceber, a família já, quando vê, a pessoa já está bem comprometida, como ela pode vir bem com pequenas alterações de memória, que todo mundo tem, principalmente a gente que já tem mais de 30, né? Fica... 32. É, né? 30, não conta para os outros, não. Mas assim, realmente fica mais difícil a gente entender a doença como um todo, a patologia como um todo, Então, né? se eu bem entendi, ela pode ser tanto um desenvolvimento rápido, de uma hora para outra, quanto ir lentamente galgando problemas de memória. Isso. E o problema nesse diagnóstico é que quanto mais cedo a gente pegar, mais a gente consegue trabalhar para que a pessoa tenha menos perda de memória. E como o diagnóstico é muito difícil, normalmente quando faz o diagnóstico as alterações já estão bem definidas e de uma intensidade muito grande. Muito grande. E aí é pouco resultado. Tem alguma faixa etária em que a patologia é mais comum, né? Ela é mais comum entre 60 e 80 anos de idade. A doença de Alzheimer precoce normalmente é aquela que é genética, ela é quase que puramente genética, e essa realmente ainda existem muito poucas armas contra ela, porque é uma doença devastadora mesmo, tá? Agora, é rara, muito rara. Normalmente ela acontece entre 60 e 80 anos. Quais os números no Brasil e no mundo? A senhora, obviamente, como especialista no assunto, sabe disso. Né? A gente tem... Aqui no Brasil, a incidência dela já está em torno de 40%, 36% a 40%. Né? É um número bem grande. Muito grande, muito grande. Nessas pessoas entre 60 e 80 anos, é essa a incidência dela. E no decorrer do tempo, é uma ascendência, está crescente, não? Ela se mantém? Ela se mantém. Assim, a partir dos 80 anos, é difícil você... vamos dizer, começar com a patologia de Alzheimer. Então, essa já começa a cair, a curva começa a cair. O principal fator de risco para a doença de Alzheimer é a idade. Ela é a idade. O pessoal fica muito preocupado com a genética, mas é a genética ao longo da idade ou a idade, simplesmente. Antes da gente falar da genética, a gente tem conversado com algumas pessoas, inclusive o Dr. Cícero Coimbra esteve recentemente aqui falando exatamente sobre epigenética, no sentido de que você pode tamponar essa manifestação. Né? O bendito citocromo IP450, que a gente tem estudado bastante, é uma enzima favorável a detox e etc. Quer dizer, existem algumas medidas preventivas, né? Mesmo que seja uma tendência genética. Às vezes as pessoas pensam, genético, então vai lá, acabou. Está condenado. Está condenado, vai dar um tiro na cabeça porque está condenado porque é genético. Não, a gente sabe que não é bem assim. Mas antes de a gente entrar neste assunto, eu gostaria que a senhora falasse didaticamente o que é o Alzheimer. Memória, ok, mas do ponto de vista metabólico, fisiológico, então, o que acontece no cérebro? Por isso que hoje a gente chama de diabetes tipo 3. Quer dizer, está correto o diabetes tipo 3. Tá, existe essa terminologia. Ontem mesmo na feira, a mãe de uma pessoa que eu estava numa feira de artesanato, ela falou, tem Alzheimer e tal. Eu falei, diabetes tipo 3. Ela olhou para minha cara como... Né? Como se eu tivesse um ET caído. Mas é uma novidade ainda, né? Assim, nem todos, mesmo os colegas, muitos não conhecem. Né? Só quem mexe com isso. Qual que é a definição? Porque a principal patologia, a principal característica do cérebro do paciente de Alzheimer é a inflamação. E nada para inflamar mais do que quando você tem um quadro de diabetes. O que quer dizer? O açúcar não consegue entrar na célula. Mesmo que a sua glicemia corporal seja normal... Que é o caso dela. A glicemia da minha mãe é 79. Não. Mesmo que seja, no cérebro, essa glicose não consegue entrar na célula. E aí você vai ter os quadros, a cascata inflamatória. Que não consigo de jeito nenhum. A cascata, quer dizer... A cascata de inflamação, né? Por quê? Porque falta o alimento para a célula. Mas ainda que a glicemia esteja baixa, ou se mantenha baixa, por que é chamado de diabetes tipo 3? Porque o açúcar a ATP não consegue... Porque quando a gente fala, por exemplo, diabetes tipo 2, o que é?
né? É a deficiência diabetes da glicose entrar na célula, justamente, só que no corpo todo. E você tem, então, a glicose sobrando no sangue. E aí você vai fazer glicação das proteínas. O que quer dizer isso? Você começa a ter proteínas que não funcionam adequadamente. Né? Proteínas que não vão, que elas vão, a gente fala até caramelizar, né? Que ela fica, que ela é endurecida, ela não consegue exercer a ação dela. E no cérebro é a mesma coisa, é a mesma característica. A glicose não consegue entrar na célula. Com isso, a célula começa a ter os problemas de falta de energia. Né? Além, a microcirculação também começa a microcirculação começa a se alterar, você tem deficiência de oxigênio. E assim, a cascata inflamatória é uma coisa que a gente sabe hoje que todas as doenças têm uma cascata inflamatória. Nenhuma doença não inflama. Né? Às vezes até o próprio estresse, sem o aparecimento de uma doença, ele inflama. A idade inflama. Então, quando você tem esse processo inflamatório muito intenso no cérebro, é catastrófica a situação do indivíduo quanto à memória. Né? Então, e aí você vai pegar numa pessoa já de mais idade, normalmente, acima dos 60 anos, que já tem uma certa atrofia das células do cérebro, dos neurônios, né? Principalmente nas regiões de memória, que são as regiões do hipocampo, que é uma entidade muito importante para a formação da memória. Então, quando você tem essa dificuldade voltada para essas células nas áreas de memória, então você chama, essa terminologia, né, diabetes tipo 3, ela ainda não está consagrada, né? Não está. Então eu nem sei se nos livros atuais já existe essa definição, realmente não sei. É que ela é uma característica mesmo da doença de Alzheimer. Também, não é só isso. Porque as principais características da doença de Alzheimer são formações de placa, ateromatosas, né? Não, de placas placas da proteína mesmo, da beta-amiloide. Então você faz formações de placas dessa beta-amiloide no meio dos neurônios, onde eles se comunicam, tá? E fosforilação de uma proteína que chama proteína tau. E essa proteína tau, ela é uma proteína que ela mantém a estrutura da célula, que é feita de microtúbulos. Então, é como se ela fosse um túbulo daqueles de miçanguinha e você tirasse a linha. Então, aquelas miçangas se soltam perdem, né? E elas vão se agrupando, formando, então, os emaranhados de proteína tau. Essas são as duas principais características anatomopatológicas, né, lógico, da doença de Alzheimer. Então, isso tudo é agravado por esse aparecimento dessa alteração da glicose. Porque isso tudo já é catastrófico por si. E aí você aumenta o processo inflamatório nessa região. O que me chama a atenção é que o cérebro fica com esse problema de glicose, de assimilar a glicose, mas localmente, né? Já que metabolicamente você pode estar com um índice glicêmico baixo, mas no cérebro ainda tem esse problema do excesso de açúcar, de glicose, e não tem a glicação, é isso? Porque ele não consegue, a glicose não consegue atravessar, né? Porque os receptores, isso é coisa que ainda está sendo estudada, tá? Ainda não está confirmado. Mas provavelmente os receptores de insulina da célula têm alguma alteração também. E localmente, né? Localmente, de neurônio, é uma alteração de célula neuronal. Isso pode ou não ser desencadeado ou agravado pelas características da doença de Alzheimer, nós não sabemos. Sim. Ainda está tudo... Em estudo, né? Esse conceito desse diabetes tipo 3 não é uma coisa muito antiga, ela tem alguns anos. Então, as pesquisas, elas têm que ser... Começa da pesquisa básica, né, que você faz em células primeiro, depois em animais, né, depois você vai fazer essa pesquisa em adultos. Lá na Santa Casa a gente já conseguiu fazer, nós já terminamos até pesquisa com seres humanos, né, com pessoas, portadores de doença de Alzheimer também.
no uso do lítio em microdose que a gente faz. Calma, doutora, calma. Desculpe. Não é que a minha paixão é o lítio. É lítio. Né? A gente que trabalha nas alternativas também, né? Porque eu também trabalho com algumas coisas de alternativas. Então, assim, a gente gosta muito desses minerais ou metais, né? Que são... A doutora, o termo alternativo aqui no Salutes não é proibido. Pode, é proibido. É proibido. Então, tá. Complementar. Isso, exatamente. Complementar. Passível de prisão, passível de chamar a polícia. Eu não sei, é porque também a gente recebe que a gente brinca, né, doutora? Porque fala assim, da acupuntura em especial, isso, que é a que começou minha paixão. Primeiro, começou primeiro, né? A alternativa é tomar que foi quem deu a cara, né? A tapa. Foi, e muito, sem né? dúvida. E vira e mexe ainda... Homeopatia e acupuntura. Nossa, vira e mexe aparece na Holanda, aparecem coisas. Sabe-se lá por quê e como? Quer dizer, a gente até sabe, né? Saber, mas não adianta que a gente vamos até provar, sabe por quê, né? mas enfim, aparecem umas pancadas aí, vira e mexe, sempre aparecem. Mas eu não sei, eu não conheço, eu tenho estudado muito lá no curso lá da Nova Ciência, o Alexandre tem falado muito, eu não conheço detalhes dessa bendita barreira hematoencefálica. Hematoencefálica. Seria por conta dessa atividade dessa barreira que pode-se ter uma hiperglicemia no cérebro e não no resto do corpo? Sim, sem dúvida, né? Porque você isola o cérebro, né? Essa barreira, ela faz isso. E aí você isola aquilo que está acontecendo lá dentro. Né? Só através do líquor é que você vai conseguir essa comunicação entre o cérebro e o corpo. E através das terminações nervosas, lógico, tá? Então, é claro que quando você isola esse órgão, você realmente vai poder ter patologias lá dentro e patologias do corpo que não consigam ser transmitidas. Inclusive, é por isso que existe essa barreira, né? Que é para não ter contaminação, né? Uma proteção de mesmo, bactérias, né? de vírus, né? Ela consegue tentar proteger até que essas coisas também, tanto o vírus quanto a bactéria, acabam atravessando a barreira por algum processo ou outro, e aí vem as meningites, aí vem essas outras patologias. Então, a barreira, ao mesmo tempo que ela é uma desgraça, ela é uma bênção. Ela tem, aliás, eu falo que no corpo a gente não tem nada que não tinha que fazer ali. Né? Tudo no corpo ele tem ação, ele tem função. Né? Então, assim, é que a gente que vai desfuncionalizando tudo isso. Né? Tem por conta disso, tem alguma possibilidade de fazer uma prevenção, tipo de alimentos, né? Você tem trabalho com nutrologia também, né? Então, isso é o fundamental. A doença de Alzheimer, depois que ela realmente já dá o seu início, vai ficando cada vez mais difícil a gente tratar. De forma que é um dano metabólico quase que irreversível. Quase que irreversível, porque os neurônios, a gente tem esse conceito que neurônio não forma neurônio novo, mas forma. Só que numa lentidão muito grande. Então, assim, é um desgaste químico é um processo, bem grande, exatamente, num consumo grande de energia. Então, é claro que a gente, qual que é o melhor trabalho que a gente pode fazer aliás, como todas as doenças, é a prevenção. Ou, pelo menos, tentar fazer um diagnóstico precoce dessas patologias. Né? A gente bem que tenta, mas é difícil. A doença de Alzheimer, por exemplo, ela é difícil, assim como o diabetes. Quer dizer, o diabetes, essa pessoa só vai descobrir quando? Quando ele tem sintoma. Difícil a gente ter um paciente que, eu pelo menos... Né? Esse é o Xerec. Ele já entrou 15 vezes, saiu. Olha lá, estamos aqui no ar. O Xerec só faz tudo. O Xerec é um dos mais famosos. Programa ao vivo é fantástico. Isso aí. Às vezes toca o telefone, fala, eu também acho. Mas eu prefiro assim. Também. Tem uma possibilidade lá de até fazer um parênteses aqui lá na TV Guarulhos, o presidente chegou lá, não, vamos fazer aqui um dia, vamos gravar todos os programas, começa às 9, grava 2, almoça. Eu falei, não, o negócio é ao vivo. É outra coisa, quando a gente faz ao vivo... É interativo, né? Você interativo, e assim, não pode errar e erra, aquelas coisas, né? O gravado parece que, né, aquele, né, comida morna, esquentada no micro-ondas, sabe aquela coisa? Muito ensaiado, né? Não dá certo, mesmo certo. Porque eu não consigo
ficar guardando muita coisa também não. A memória da gente vai ter um limite de capacidade, né? Então... Doutor Evaldo Martins Leite, meu professor de acupuntura, cardiologista lá da Santa Casa, inclusive, e ele sempre falou isso, né? E às vezes as pessoas me ficam bravas, né? Mas você não guardou isso? Não, por quê? Porque a cabeça da gente tem limite. Então tem certas coisas que, né? O telefone da minha casa, eu não sei o telefone da minha casa. Nunca ligo para mim. Né? O telefone do consultório fixo e tal, não sei, também não lembro. Tem certas coisas que as pessoas falam, você nem guarda. Entra por aqui, sai por ali, tchau, né? Vou ficar ocupando o terreno com babuzeira, não dá, não. Só vamos nos concentrar nas coisas que realmente valem a pena. Cabe muita coisa, mas tem limite, né? Lógico. Quais são as indicações para que se previna o Alzheimer? Então, as pessoas com 40 anos... as mesmas que a gente passa praticamente para todas as doenças. Né? Que é alimentação saudável, não é fazer dieta não sei o quê, da proteína, do... cetogênica. Isso eu não acho, eu vou até, sei lá, se pode comprar uma briguinha assim, mas assim, eu não tenho... O problema é seu, compra a briga que você quiser. Eu não acho que seja muito saudável nada que é muito drástico e dramático e fora do perfil da natureza. Porque a natureza não fez a gente comendo só um tipo de alimento. Você não tem um animal que só coma X e pronto, ele mantém a saúde dele. Tá? Então eu acho que... Sabe, eu não gosto muito dessas dietas dramáticas. O que eu acho? Eu acho que a gente tem que imitar a natureza, o máximo que a gente puder, num mundo hoje que não tem a menor capacidade de imitar a natureza, porque o mundo, principalmente, quem vive em São Paulo, né, ou cidades grandes. Né? Então, na vida moderna, né, uma das coisas que eu trabalho muito com desintoxicação de metais tóxicos, vírus, bactérias. Aí as pessoas, depois de um tempo, a gente verifica que houve uma desintoxicação, mas logo em seguida fala, intoxiquei de novo. Quer dizer, se não mudar o padrão, e mesmo porque nós vivemos em ambiente muito tóxico, você abre o chuveiro, tem cloro, tem tudo na tua cabeça. E a própria energia, né? Energia, a energia de lâmpadas, radiação, tudo isso. Do ar, a poluição do ar, a contaminação dos alimentos. Não há hoje peixe sem mercúrio, não existe. Sem mercúrio não tem. No mar? No mar também, né? Porque os rios vão para o mar. Sabe, as pessoas falam, mas eu me contaminei de novo, como se eu fosse culpado. Né? Você fala, o que eu faço? A contaminação, você que contamina. Né? As pessoas vão se contaminando muito rapidamente. Eu lembro, já faz bastante tempo, que eu fui numa palestra de um pessoal de panelas e tal, defendendo ainda a história do alumínio e que não havia... comprovações de que há acúmulo de alumínio no cérebro por conta das panelas, coisa que eu não acredito, obviamente que eu não acredito nisso. E parece que ia pela medula, né? Os rins não assimilam e vai para o cérebro, é isso? Que vai, Você tem, o que a senhora tem sobre isso? Não, a gente não tem nem só alumínio mais, né? Porque, por exemplo, um metal que é essencial, o zinco. Sem zinco a gente não sobrevive. Sim. E ele tem aumento de depósito de zinco no cérebro dos pacientes de Alzheimer. Inclusive o alumínio e zinco criam uma liga, né? Sim. E aí a gente não sabe se esses metais podem ser um dos fatores desencadeantes das formações das placas no cérebro. A gente não sabe. O que a gente tem visto hoje é que tem tido muito metal no cérebro. Não tinha antes, a gente não sabe, porque não tinha instrumental. Não tinha estudo também, né? Você não tinha instrumental para você quantificar isso. Sim. Mas o que a gente vê hoje é isso. E o alumínio da panela, ele realmente, assim, pode vir com... É difícil você imaginar que um alumínio que está ali, você vai fazer a lixivação, quer dizer, esfregar, porque todo mundo vai querer deixar a panelinha de alumínio bem limpinha, lógico. Entendeu? E quanto mais você lixivar aquilo, mais alumínio vai ficar naquela superfície. E aí cozinhando, e aí você aquece, você libera. Mas esse alumínio, ele não tem capacidade de entrar no cérebro? Tem, porque a gente encontra ele lá. Tá? Foi esse da panela, é difícil a gente dizer. Não está marcado, né? Então, os meus pacientes, por exemplo, a minha orientação não precisa dessas panelas de nome que custam 600, 800 reais cada uma, não. A panela de inox é uma panela que você troca pouco. Muito de barro, pouco. tem panelas de barro, que eu acho panelas de barro, mas daí tem um problema também, outro problema, né? Que elas são feitas de argila, né? E aí tem metal.
Então, quer dizer, mas eu acho que a contaminação, isso tudo a gente fala, eu acho, por quê? Porque não tem pesquisa. É muito difícil, assim, você chegar e fazer pesquisa de coisas que, mudando, você vai investir em saúde, porque não tem verba para isso, não tem mesmo. Não tem, né? Não tem. A gente não consegue muito pouca verba para esse tipo de pesquisa, porque não interessa muito, né? É uma coisa que não vai dar um retorno financeiro grande. Essa questão né? do retorno financeiro das pesquisas é muito complicado na área da saúde, muito complicado, porque as pesquisas, os produtos não muito rentáveis, né? Geralmente no Brasil, em que, se dando resultado, então, aí que são proibidos mesmo. Né? Pois é. Então, aí que são proibidos mesmo. A gente enfrenta muito isso, né? Até assim, hoje eu vejo através da FAPESP, né, que eles têm investido, pelo menos alguns colegas meus têm conseguido verbas para como que a atividade física influencia na memória. Então, fez primeiro a pesquisa com os animais, viu que a atividade física retarda a evolução da demência. Então, a atividade física seria o segundo passo, assim, importantíssimo. E não precisa virar atleta, não precisa, é só tentar não ser sedentário, só isso. Entendeu? Conseguir subir um lance de escada, que hoje uma boa parte dos jovens não consegue subir. Jovens? Porque olha o estilo de vida e a qualidade de vida dos jovens de hoje. Né? Eles são mais sedentários do que a gente era. Na sexta-feira passada, eu entrevistei o Dr. Alberto Peribanês, do Lugar de Médico na Cozinha e autor do Cirurgia Verde. Ele estava falando do índice de obesidade na infância, principalmente das campanhas da indústria alimentícia, né, que fica fazendo campanha distribuindo... Maciça, né? É uma coisa... E o índice de obesidade infantil é muito grande, e criando pessoas que vão desenvolver uma diabetes em que, obviamente, não estão conseguindo ver Maria. Quando essa criança já obesa tem uma grande probabilidade de desenvolver uma diabetes na idade adulta. Não, ele tem probabilidade de desenvolver tudo. Tudo, né? Porque a obesidade inflama. É onde que eu sou fã das cascatas inflamatórias, assim, porque obesidade inflama, não precisa ser diabético só para inflamar. Então, a obesidade ela vai aumentar os riscos de aparecimento de todas as doenças. Só a obesidade. Eu poderia dizer que o Alzheimer, doutora, seria uma conjuminação de fatores mórbidos aí entre a incidência de metais tóxicos, mais diabetes, mais hiperglicemia no cérebro, essa soma dessas... É uma somatória de coisas que a gente, na verdade, não consegue ainda determinar tudo. Né? Porque essas pesquisas elas são muito difíceis. Não é só assim pela falta do investimento, é realmente pela dificuldade, você estudar o cérebro. O cérebro da pessoa em atividade, como que você consegue isso? Né? Aqui em São Paulo tem banco de cérebros também. Tem? Né? Tem. E assim, isso tem no mundo inteiro, esses bancos de cérebros de pacientes, tanto de Alzheimer quanto de outras doenças neurológicas, né? E saudáveis. Entendeu? Mas, assim, mesmo assim é muito difícil, porque são bancos de cérebro também que, normalmente, eu não sei como é que funciona aqui em São Paulo, porque eu não usei, né, esse tipo de coisa na pesquisa. Mas, normalmente, essas amostras, elas são compradas. Né? A pessoa compra. Até a gente foi em Baltimore ver um banco de cérebro lá, fantástico, fantástico. E eles estavam fatiando o cérebro de Alzheimer para mandar para o Japão, porque lá para eles é difícil estudar as doenças, né, de Alzheimer, porque eles têm menor incidência. Menor incidência, né? Aonde que se dá as maiores incidências no mundo, doutora? Olha, por enquanto, estou tentando ver o meu mapinha lá. Estados Unidos é um dos grandes, que tem bastante incidência de doença de Alzheimer. O Brasil não tem uma grande incidência, porque as pesquisas como é que a gente fala, estatísticas aqui, não conseguem, até hoje, não consegue mapear, né? Não consegue mapear.
elas são ainda... incipientes. Né? Muito. É que nem eu fiz um programa recente sobre depressão, fala-se, o Brasil ainda é campeão, né, na América Latina, e ainda com as estatísticas mal e porcamente feitas, né? Porque se fizer de verdade, a coisa tende a crescer mais, né? Não, quando a gente vai procurar estatística de Alzheimer aqui no Brasil, assim, bem fidedignas, né? A gente vê estatísticas de 65, recentes, nós não temos nenhuma que abrange uma população homogênea, porque o problema é assim, a gente, vou fazer no bairro X de São Paulo, entendeu? O bairro X de São Paulo é uma coisa, o Nordeste é outra, Manauara é outra, então o que teria que ter esse mapeamento no Brasil inteiro, tá? Mas a América do Sul, né, em si, ela está com uma incidência grande de doença de Alzheimer também. A senhora também estudou nutrologia. Vê uma conexão entre o fast food e o aumento da incidência da patologia de Alzheimer? Então, eu acho que é tudo uma bagunça, né? Assim, é difícil você fazer essa conotação direta, mas assim, é claro que essas demências, né, até as alterações de memória, hoje, e essas doenças neurológicas em crianças também, né, autismo, déficit de atenção, hoje é muito grande o aparecimento dessas doenças. E o pessoal fala assim, mas é porque hoje se faz o diagnóstico. Eu não acredito nisso, a gente vê isso nos consultórios, né, aumentou a procura dos pacientes por esse tipo de patologia, entendeu? Então, eu acho que tudo isso tem muito a ver com essa alimentação toda errada. Essa garotada de hoje, eu não sei o que vai ser. A gente brinca muito, porque eu não sei o que vai dar. Porque, assim, eles acordam 10h30, 11 horas para ir para a escola à tarde. Porque as mães já não põem nem na escola de manhã, porque não vão levantar. Então, eles acordam, vão para a escola à tarde, mas... Aí acorda 10h30, 11 horas. Como é que toma o café da manhã? Eu não tomo. Aí vão direto para o almoço. Acabaram de acordar, não comem direito. Os alimentos que hoje nas casas também já não são alimentos preparados assim de saladas, verduras, legumes. Hoje é tudo também meio feito de micro-ondas. Né? Daí vai para a escola, essa garotada. Aí não tem sono para dormir à noite. Por quê? Porque acordou 10h30, 11 horas. Então, vai dormir muito tarde, quando não vão para as baladas, quando não ficam conversando com os amigos no celular, no computador, aonde quer que seja, jogando videogame. Então, não dorme. Então, você pega uma geração inteira que dorme mal e come mal e não faz atividade física. O ser humano nasceu para fazer tudo isso. Né? Nós fomos programados para comer, descansar, dormir. Né? O ritmo do nosso corpo ele é extremamente rítmico e uniforme. Agora, você não faz nada disso... Vai dar problema. Vai dar, com certeza. Nós só não sabemos o quê. Mas vai dar. A gente fala muito no consultório lá em atendimento, que é aquela máxima, né? Uma das milhões de máximas de Hipócrates que falava exatamente isso. Pergunte ao seu paciente se ele está disposto a abrir mão das causas que o fizeram a ficar doente. Né? Sim. Em adolescentes principalmente. Eu jogo videogame até 1h da manhã. Pois é, não vai ter que parar. Não, mas como assim? Não sei o quê. Porque... Tem que parar, não tem conversa. Porque, na verdade, o paciente acaba se tratando e se curando. A gente só vai orientando, dando instrumental para ele. Isso, vai pilotando, dando os sinais, para ele aterrissar. Né? Sim, agora, se ele não seguir a torre de comando, vai aterrissar em lugar errado. Né? Vai cair, né? Porque não tem jeito. Tão simples quanto, né? Xerec, você está aí, não? Onde você está? Sumiu? Vamos lá colocar, olha lá, aparece o bracinho do Xerec. Vamos colocar os nossos GCs, então, Xerec, já passamos por 34 minutos do início do nosso programa. Daqui a pouco nós vamos entrar no lítio.
WhatsApp para marcar consulta comigo, WhatsApp 977192266. Pode falar com a Roseli, WhatsApp para as consultas. As mídias sociais, @jcbaldam.acupuntura, que de vez em quando eu atualizo. E estes salutes e todos os demais estão disponíveis gratuitamente para todos que queiram assistir. A gente brinca aqui, viu, doutora, que quem assistir os 10 anos de salutes vai ganhar um título de... Era pós-graduação, agora está chegando a mestrado, Vai né? chegar, 10 anos. 10 anos, só cachorro grande, né? Só cachorro grande senta na cadeira, de vez em quando umas gatinhas, né? Mas é só cachorro grande que senta aqui com a gente. Nos 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e o Além de Agulhas. A loja virtual, loja.jcbaldam.com.br. Nós estamos dando uma reconfiguração nela por conta dos produtos, configuração de informações de equipamentos, etc. Nós damos uma mexida aí na nossa loja, mas tem todos os equipamentos de física quântica, energéticos que a gente trabalha aí, que é só energia. Não são equipamentos médicos, nem são utilizados para cura, né? A gente não promete nada disso, só para tratamentos. O nosso site, www.jcbaldam.com.br. Tem mais slides? Acabou, né? Os cursos da Nova Ciência, que será dia 13, 14 agora de dezembro. Informações pelo 95687-5835, 95687-5835 ou 3904-9832, código da operadora 11. Fala com a gracinha da Lauren, realmente é uma gracinha. Não nesse final de semana, no outro estaremos todos juntos aqui, provavelmente no Hotel Pestana, se não me engano. Vai ter uma nova turma do curso da Nova Ciência do Instituto Bem. A pauta de hoje no programa é sobre Alzheimer, essa patologia que obviamente está ligada à memória e é uma coisa tanto quanto desagradável em alguns momentos se o índice da doença está mais elevado. Recentemente eu tive com alguma pessoa e ela falava assim, ela começava a falar, mas quem é você mesmo? A própria filha. A pessoa falava, sou tua filha, tal, não sei o quê. Passava 2 minutos, ela falava, mas quem é você mesmo? E assim, cada 2 minutos repetindo. E é muito triste. É triste, muito desagradável, triste. Assim. Você fica olhando aquela pessoa, porque não deixa de ser até um sofrimento, porque ela não sabe quem ela é, o que ela está fazendo. E você atende pessoas com esse nível de intensidade da patologia? Eu atendo de todos os níveis, né? A gente atende, porque é como se fosse uma expectativa que aquelas pessoas criam, né? Sei. E eu acho que a doença de Alzheimer é o tipo da doença, assim como outras, né? Que você tem que usar todas as armas. Todas. Não adianta a gente também, não, eu vou fazer só alimentação, eu vou mudar a alimentação. Não, tá? Eu acho que tem que usar tudo, medicação, tudo que a gente tiver realmente, né? Como eu não sou neurologista, eu não medico, não vou usar os remédios para doenças de Alzheimer, medicamentos, quem faz é o neurologista que vai trabalhar com isso, né? Tem disponível hoje drogas importantes? Tem. Está evoluindo, mas é muito lentamente, Os anticonvulsionantes pode ajudar? Não. Mais são doenças específicas mesmo para diminuir essa formação das placas, entendeu? Por enquanto o que a gente fala muito são as placas, porque foram as placas amiloides lá no cérebro, lá uma estrutura lá no cérebro, porque foi o que foi primeiro observado, né? E pelo doutor Alzheimer, né? Que ele que estudava. Ele foi o pioneiro, né? Através de estudo de uma paciente dele. Né? É muito lindo, assim, ele desenhou na mão as placas e os emaranhados. Tem o livro dele lá. Ele olhava no microscópio e desenhava à mão aquelas características para passar para os outros médicos que quisessem aprender, né, naquele tempo só nos congressos, né, que tinham. O que lhe chamou a atenção, o que fez com que você dedicasse bastante a esse tipo de doença, doutora? Na verdade a gente trata lá no consultório de tudo, de todas as, eu não sou neurologista, não sou endocrinologista, a gente
vai dando suporte para todo tipo de patologia. Às vezes, pessoas que não têm demências, nem doenças nenhuma e que querem só manter saúde, que graças a Deus esse número também tem aumentado, né, nos consultórios. Graças a Deus. Graças a Deus, as pessoas estão tomando consciência, né? Então, lá a gente trata de todas as pessoas, de tudo, mas o que a gente vê é a resposta aos tratamentos. Então, por exemplo, pacientes oncológicos são outros que eu gosto de tratar, porque o tratamento é muito agressivo, o tratamento. Então, a gente dá um suporte para aquelas pessoas sofrerem menos com o tratamento, acelerar aquele processo de cura, para que acabe, né, logo, rápido, aquilo. E na doença de Alzheimer foi isso também. E também, diz que a gente sempre vai para o lado da família, né? Na minha família tem muitos casos de doença de Alzheimer. E se eu puder evitar que eu e os meus mais próximos, pelo menos, né, que a gente não tenha, é uma das coisas, mas não foi esse o objetivo, tá? Uma das... a gente falou rapidamente, trocamos muito poucas mensagens. Aliás, ontem à noite, eu peço desculpas pelo horário. Não, sem porque problema. no domingo à noite que eu vou ver, porque na sexta eu já tinha feito com o Alberto Peribanês, e a gente faz em cima da hora, né? Porque aí terça, quarta, quinta estamos no consultório, aí na sexta vamos ver o que é mesmo, tal. E é sempre naquela correria. E aí você já havia me dito, escrito, que era sobre a aplicação do lítio, inclusive fez parte do trabalho de pós-graduação, uma monografia? Toda a minha, de mestrado, doutorado e pós-doutorado a gente fez em cima do lítio. Do lítio. Só que é o lítio em microdoses. Isso que é importante. Primeiro, duas coisas que me chamou bastante atenção. Primeiro que o lítio é algo que a gente... é uma substância... Para mim é uma grande incógnita, né? Porque mesmo que você faça... no curso de psicopatologia, a gente tinha visto que o lítio sempre dá traço nos exames. Você começa a ministrar, inclusive para depressão, você tem uma melhora, continua dando traço no exame. Não vai mudar nada. E se você tirar o lítio, dá um baita de um problema. Quer dizer, para mim sempre foi uma grande incógnita o lítio, né? Para tratamentos de casos de depressão. E para mim, a senhora estava me falando das microdoses, que eu acho que é uma coisa muito importante dessa história de a gente reduzir as doses da informação com constância, como requer a homeopatia, né? É isso aí. Como requer a homeopatia, como reza e preconiza a acupuntura. Então eu queria que a senhora contasse um pouco da história, como é que chegou o lítio na sua vida e no Alzheimer. Eu comecei assim, porque na verdade essa pesquisa com lítio em microdose, ela não existe com relação ao Alzheimer mesmo. Fomos nós que fomos os pioneiros mesmo. Parabéns. Então, como a gente tem essa noção alternativa, complementar, integrativa é a palavra certa. Integrativa. É que realmente, assim, você tudo bem, não sei como é que é, mas eu sou do tempo em que a gente não ligava para nada disso, né? Não tinha muito problema você falar o que você pensava, né? Mas assim, como a gente navega já entre medicinas... Não, é que a alternativa parece aquele mercado 2 da peça escondido, original. Tem a peça original, não, tem um alternativo, sabe aquela coisa meio... Eu gosto muito da integrativa, né? A gente integra vários tratamentos, né? Então, eu comecei a observar dos pacientes tratados com lítio em microdoses, porque a gente tem, dentro das microdoses, tem um esquema todo de terapêutica que são os oligoterápicos, né? A gente trabalha muito com oligoterapia. E essa óligo já diz isso tudo, né? Quer dizer, óligo é pequenas quantidades das mesmas coisas que todo mundo usa. E que é muito frequencial e que é muito energia, né? Essa medicação. Então, eu li uma pesquisa do pessoal da USP, da doutora Patrícia Vilela, Vilela Nunes, se eu não me engano. Ela, do Instituto de Psiquiatria da USP, falando que quando eles pegavam os pacientes portadores de... Como é que é do tratamento que o lítio é usado para bipolar. Também. Então, os pacientes bipolares que eram tratados com lítio, eles tinham menor incidência da doença de Alzheimer. Até foi o trabalho pioneiro, um dos mais publicados nessa linha foi o dela, e o Dr. Forlenza.
Então, eu li aquilo e falei, mas será que o nosso, que é em microdose, que não tem o efeito danoso do lítio, porque ele é muito tóxico, o lítio, né? Será que esse funciona? Então, foi aí que eu consegui entrar na Santa Casa com o lítio em microdoses, né? E nós fizemos uma pesquisa no instituto lá no Hospital Dom Pedro, né? No Jaçanã, com 150, acho que é 156 pacientes, o que para Alzheimer é um número bastante muito expressivo. Né? E nós fizemos um duplo cego, também randomizado, um estudo que a gente não sabia quem estava tomando lítio ou não, né? E nós vimos que os pacientes tratados com essa dose do lítio, eles tinham uma diminuição na perda da memória. Nós não conseguimos que eles melhorassem a memória, entendeu? Onde eles estavam, então, se o normal seria aqui, esse paciente estava aqui, a gente conseguiu manter nesse nível. Enquanto que os não tratados, eles caíram. E isso deu uma diferença muito significativa. Entendeu? Essa pesquisa está até publicada na Alzheimer's Research. E foi muito citada, inclusive, porque todo mundo está procurando isso. Uma pesquisa brasileira desenvolvida por você. Essa aqui, essa do lítio, foi todinha a gente que começou. Só que eu falo a gente por quê? Porque se não fosse todo mundo, o chefe que me aceitou, né, outro grupo de pesquisa da USP que deu um apoio danado e que hoje a gente trabalha todo mais ou menos junto, então, se não fossem esses, eu não conseguiria. Mas a iniciativa, né, foi sua, obviamente. Foi, a ideia, né? Porque essa ideia veio disso, né? E aí a gente fez, e com animais foi o mesmo resultado, a gente teve um resultado muito grande. Já tem um grupo que fez uma outra pesquisa com pacientes de Alzheimer, esse do ambulatório da própria Santa Casa, e eles também tiveram o mesmo resultado. Então, a gente conseguiu uma estabilização da doença de Alzheimer. Por isso que, para a gente, então, ficou mais clara a importância de investir mais em diagnóstico, em coisas hoje que você consiga diagnosticar. E assim, é interessante porque quando você olha, né, uma ressonância magnética do cérebro, né, se você vê, eu tenho pacientes que vêm trazendo, né, aqui já tinha um certo esquecimento, agora já está aqui. Aí quando eu olho, a área do hipocampo daquela pessoa já tinha uma alteração, entendeu? Só que era pequena. E quando você começa a comparar, você vai vendo aquilo claramente, né? Que hoje o pessoal está fazendo isso, mas eu já via isso há muito tempo, a gente via isso. Então, quer dizer, se existirem, hoje também já está se desenvolvendo marcadores para o peptídeo beta-amiloide, que é aquilo que vai lá no cérebro causar o dano. Então já tem marcador que vai conseguir ver se aquele beta-amiloide está em grande quantidade. Mais importante do que em grande quantidade, é que ele esteja concentrado em placas. Quanto maior a placa, pior o dano para o cérebro. E a gente vê que o lítio consegue diminuir placa. Ele consegue reduzir as placas já instaladas? Já instaladas. Então tem melhora. Tem melhora. Tem melhora. Tem. Só que ele tem melhora, é que não é só isso, né? Então, assim, quando você impediu a comunicação, as placas vão lá e impedem a comunicação entre um neurônio e outro, aqueles neurônios vão morrendo, né? Porque quando o neurônio não transfere informação, é como se ele falasse para o resto do corpo, olha, não presta para nada, pode matar. Então, ele morre. Então, quando você vai trabalhar com lítio já numa doença mais avançada ou ao longo de um tratamento maior, ele vai ter melhora, mas essa melhora, na verdade, vai ser a estabilização daqueles processos, porque até os neurônios que morreram começarem a se desenvolver, vai tempo. Entendeu? Eu falo muito, né? Não, tá ótimo. Porque... Eu estou adorando. Praticamente eu estou adorando e aprendendo muito. Tem duas coisas que pelo que você está dizendo, estão me suscitando. Primeiro, quanto que é essa microdose e por que a microdose ela é
melhor do que a dose normal? Então, a dose maior, ela tem que ser usada para o paciente psiquiátrico, porque o paciente psiquiátrico, ele não responde a essas doses. A microdose. Tá? Por quê? Porque na microdose você trabalha praticamente, pelo menos pelo conceito que a gente tem, né, e com ressonâncias, com a parte mais de frequências, porque é muito pouca dose para ter uma resposta tão grande assim. Eu penso assim, tá? Mas não é isso eu não tenho instrumental para medir. Então, esse é um pensamento nosso. O que a gente viu foi que funcionou. E ela não tem toxicidade, tá? Então, de quanto que é essa dose? A gente trabalha 1,5 miligramas de carbonato de lítio. Por dia? Por dia, 1,5, enquanto que o tratamento de bipolar é na faixa de 700 até 900 miligramas. Então, é 1000 vezes menor do que o tratamento tradicional. Então, não teve, nenhum paciente nosso teve qualquer manifestação de intoxicação pelo lítio, não teve. Nenhum deles teve maior alteração neurológica ou alguma outra nova alteração neurológica. Então, o N nosso, e o N era bem grande, então não teve mesmo nenhuma intercorrência. Entendi. Agora, você falou da dosagem, né, que é tudo traços, mas é porque não é feito por biorressonância, não, ressonância magnética. Eu tenho um aparelho de tomografia, de ressonância, que faz um tipo de análise do sangue que ele consegue quantificar a microdose. Não é funcional, é outra. Eu esqueci. Que nessa quarta pesquisa com lítio, que não foi eu que fiz, foi uma outra da aluna lá, a Marília, que ela já terminou, também já publicou. Ela usou e ela observou claramente que os pacientes tratados tinham maior concentração de lítio do que os não tratados. Outra questão que me suscitou uma dúvida, né, eu não sei como funciona, nós estamos falando há pouco, falamos da barreira hematoencefálica. Isso. Como é que esse lítio passa por ela para chegar no cérebro? Ele passa porque ele é muito pequeno, a molécula dele ela é menor, ela é pequena. Né? E aí ele não está agrupado também, então ele consegue passar. Pequenas, por isso que o metal passa, pelo mesmo mecanismo que o metal passa. Entendi. Entendeu? O metal, ele em pequena quantidade, em pequenos átomos, moléculas pequenas, ele consegue passar a barreira e ele vai se depositar, né, no cérebro. Estamos recebendo a doutora Marielza Antunes. Acertei? Andrade Nunes. Marielza Andrade Nunes. E falando, grande especialista, uma honra estar recebendo, porque ela é praticamente o que disparou esse processo, esse projeto da pesquisa do lítio em pequenas doses para o tratamento de Alzheimer. E pelo que me parece, quer dizer, o lítio é capaz de auxiliar nessa retirada ou redução dessas placas, né? Agora, o próximo passo seria o quê? Estimular o desenvolvimento neural, que pudesse ter novos estímulos na área neurológica? Eu não sei se o lítio vai conseguir fazer isso, né? Mas agora, o próximo passo realmente seria esse, né? Associar, né, o lítio com essa... mas assim, eu acho que se as pessoas associassem isso a um estilo de vida também mais saudável, entendeu? Que até as famílias desses pacientes tivessem... Porque o paciente de Alzheimer, ele não quer comer. Ele quer comer só pastoso. Então, a família tem que participar disso. Se é só pastoso, então vamos tentar fazer uma sopa rica em nutrientes, entendeu? Em ômega 3, né? Então, os meus pacientes no consultório não fazem só o lítio, eles fazem várias outras coisas. Esses pacientes da pesquisa que a gente tinha que fazer, se é duplo cego, a gente não podia fazer mais nada mesmo, nem do lítio. Tá? Mas os nossos pacientes, os meus, eles fazem várias coisas. Várias coisas, né? Ao mesmo tempo, porque integra tudo, né? Então, quer dizer, o certo dos meus pacientes, eu procuro fazer isso, é modificar a alimentação, entrar com outras substâncias que ajudam na antioxidação, né?
Então, que são os antioxidantes que a gente já conhece, tentar desintoxicar esse paciente, né? Eu acho que desintoxicação é tudo, né? Se você desintoxica, tudo que você faz, ele fica melhor. Então, a gente trabalha com lítio na doença de Alzheimer, mas a gente trabalha com várias outras coisas, e eu trabalho com lítio até nessa dose em pacientes com depressão. Não é depressão crônica, né? Nem depressão muito avançada, mas assim, com pequenos quadros de depressão, aquela pessoa que realmente você vê que ela tem um perfil de depressão, o lítio funciona muito bem também, porque ele vai funcionar para isso, né? Oscilação de humor, a gente trabalha nessas doses também e funciona, não é o bipolar, mas oscilação de humor, né? Então, eu acho que isso que é interessante, né? A gente está falando de doença de Alzheimer. E doença de Alzheimer, para mim, é a mais catastrófica de todas as doenças, assim, é o câncer e a doença de Alzheimer. E a doutora está otimista em relação ao avanço das novas pesquisas que podem carrear aí, inclusive com esse estímulo neural e etc? Muito, muito. Eu acho que a gente vai ter um boom. Ai, se Deus quiser, é o que a gente Para onde vai? Luta. Para onde vai essa pesquisa? Para onde vai? Como assim? Eu não vou fazer mais, né? Então, não sei. Sei, né? então, é para o neurologista que deve... O neurologista, me parece, né? Meu filho é ortopedista, né? E meu filho, os ortopedistas, os neurologistas, eu acho que é a classe mais resistente à chamada medicina integrativa. Eu acho que eles, né... Eu não sei, porque neuro também, ele é bem, né? Realmente, neuro, ele é bem resistente mesmo, né? Eu vejo ortopedistas, os neuros são... Eles estão, né? Não, eu acho que... Mas sabe o que é? Eu não posso culpar só a classe médica, porque a gente vê também muita gente fazendo coisa errada dentro das integrativas, sim, né? Com certeza. De comportamento errado. Sim. Então, como acaba, tudo, né? Como tudo, não, como sem tudo. dúvida. Só que assim, se a gente tem um trabalho sério, esse trabalho sério é reconhecido. Não, então, eu digo no sentido do neurologista falar assim, bom, é possível recuperar o neurônio, que já é difícil, né? Eu tenho hoje já pacientes meus, porque todos eles tratam com um neurologista, entendeu? Eu não vou trabalhar com aquelas drogas da doença de Alzheimer, eu faço a parte integrativa desse tratamento. Então, tem neurologistas hoje que já veem essa diferença que dá. Então, eles não têm mais aquela coisa de eles ainda não passam, mas pelo menos não mandam tirar. Entendeu? Não, então, o próximo passo seria agora admitir que os neurônios podem ser recuperados e incentivados. Então, por isso que é difícil. Por isso que eu acho legal, então, mas isso já é comprovado, né? Que você consegue isso através de pesquisas. É que assim, essa recuperação é lenta, então o que a gente tem que fazer? É tentar desenvolver tratamentos para que aumente a neurogênese, aumente a produção de neurônios. Sim. Né? E isso o lítio não vai fazer. Então você tem que fazer, não é que o lítio não vai fazer, eu nem sei se ele faz, porque nós não fizemos um estudo de neurogênese em hipocampo, isso ainda não, porque eu estou lá desde 2007, na Santa Casa. Então, quer dizer, esse tempo que eu fiquei lá, agora eu já não estou mais, porque realmente já tem muita gente já seguindo a pesquisa, desenvolvendo, tem gente nos Estados Unidos que está utilizando essa dose para fazer pesquisa. Então, já lancei a sementinha e é um desgaste muito grande, porque meu consultório é em Taubaté. Né? Falando nisso, eu vou pedir para o Xerec colocar o GC do contato. A gente fez um GC, um gerador de caracteres, lá, ortobioclínica, é isso mesmo, né? Isso mesmo, As pessoas que quiserem falar com a senhora, pode ligar lá. Em contato, 12 3411 8255, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, assim, a gente cansa, né? Já estou também com 64, então a gente vai cansando de ficar fazendo, porque para vir, no começo da nossa pesquisa, eu ficava 3 dias fora do consultório, eu paguei o tratamento dos pacientes, porque a gente não tinha verba, entendeu? Dei graças a Deus do pessoal da Santa Casa realmente aceitar, né, que a gente ficasse lá. Então, 3 dias do meu consultório eu não trabalhava, toda semana,
ficava só 2 dias e ainda pagava o tratamento desses pacientes. Mas você está no começo, aquela coisa toda. Aí, a partir do momento que você já consegue que outras pessoas deem conta, então eu fiquei mais, agora já não estou indo mais. A gente só, quando tem alguma coisa que o pessoal pede, daí eu vou. Mas não tenho ido lá. E já estou muito feliz porque tem gente continuando na nossa pesquisa, né? Isso o desbravar é maravilhoso. É lindo. Está de parabéns, doutora. Sou muito grato aí pela sua vinda, pelo compartilhamento dos seus conhecimentos, do seu esforço para essa pesquisa. Eu agradeço muito. Muito obrigado por você ter convidado. Por quê? Porque aí a gente divulga, né, para a população em geral. Algum colega assistiu o seu curso e nos indicou, falando muito bem do seu trabalho. Ótimo. Porque nós temos um critério, né? Muita gente quer aparecer, né? Olha, tem uma coisa maravilhosa, eu sou especialista. Troféu joinha para você, senta e espera, né? Porque não é assim também, né? Nós temos um critério a ser observado. Por isso que a gente veio, porque eu antes vi como é que é o seu trabalho, porque senão a gente também... obviamente. Tem programas também que não dá pra gente ir, né? Porque... Temos a emissora que eu não vou falar, que é a Globo, como é que chama mesmo? Bem Viver, sei lá, tem um programinha de saúde lá que é detestável. Eu olho aquilo e falo, não acredito. Ainda bem que nós temos o Salutes, o Alberto Luchetti aqui, e a TV Guarulhos também, que a gente tem um espaço para falar o que a gente realmente pensa e que é mais próximo à verdade, né? Xerec, tem um e-mail que as pessoas podem escrever para você? Alguma coisa? Marielza. ortobioclínica.com.br. Xerec, acabou nosso horário? Já estourou. O Xerec está calminho hoje. Pois é, então já estouramos nosso horário. O Xerec já está nos xingando aqui, 1h31. Eu agradeço muito a nossa audiência de vocês, agradeço a doutora, muito obrigado pela sua presença, pela sua vinda ao nosso programa. E lembrando a todos que sexta-feira estamos na TV Guarulhos, às 14h30, essa próxima sexta, e na segunda na UTV. Então até sexta, até segunda, até sexta, até segunda, até chegar o Natal. Depois a gente volta no ano novo. Boa semana a todos e até sexta.